E aí, meus queridos, estou aqui hoje falando com vocês a respeito de uma aula que nós vamos trabalhar hoje. Portanto, vamos falar sobre máquinas simples, certo? O que é máquina simples? Máquinas simples são máquinas que facilitam o nosso trabalho no nosso dia a dia, ok? Exemplos de máquinas simples temos alavancas, rodas, roldanas, engrenagens, parafusos, plano inclinado. Ok? Esses são alguns exemplos de máquinas simples. Mas a gente vai falar na aula de hoje sobre a máquina simples alavancas. O que são alavancas? Alavanca é um material rígido, ok, que você vai utilizar para elevar ou levantar um determinado objeto, ok? Sendo que existem vários tipos de alavancas. Alavanca interfixa, alavanca interresistente e alavanca interpotente. Portanto, essas máquinas simples ou essas alavancas nós conseguimos realizar, o trabalho no nosso dia a dia. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, eu separei alavancas interfixas, alavancas interresistentes e alavancas interpotentes. Como disse Arquimedes, dê-me uma alavanca que moverei o mundo. Portanto, o que ele quis dizer? Ele vai mover a terra com uma alavanca? Não, ele vai mover, ok? Ou melhor, com uma alavanca você consegue exercer ou levantar um peso bem maior que a força que você deveria exercer, utilizando assim uma força bem menor em relação ao peso, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos de alavanca interfixa. O martelo, por exemplo, é uma alavanca interfixa. Quando você vai arrancar um prego, por exemplo, a mão que segura o cabo do martelo, você está exercendo a força potente, ok? O prego que você vai retirar da madeira, por exemplo, você aplica a força resistente. E aqui, no cabo do martelo, você tem o ponto de apoio, é um exemplo de alavanca interfixa. Aí nós temos a chave de fenda, por exemplo, também uma alavanca interfixa. Aqui você realiza, ok, ou aplica a força potente no parafuso, você vai aplicar a força resistente e aqui essa distância você tem o ponto de apoio. Aqui nós temos uma ribitadeira, por exemplo, é um exemplo de alavanca interfixa, na qual você tem aqui a força potente, ok? No ribite você vai aplicar a força resistente e aqui você tem o ponto de apoio, portanto, uma alavanca interfixa. Temos também o exemplo do alicate, força potente, ponto de apoio e força resistente. Eu tenho aqui também um alicate de pressão que funciona a mesma coisa do alicate comum, ok? Temos também o cortador de unha. Se você observar, aqui você vai aplicar a força potente, aqui no pininho eu tenho ponto de apoio e a unha que você vai cortar você tem a força resistente. Esses são exemplos de alavancas interfixas, ok? Que é uma alavanca interfixa, onde você tem o ponto de apoio entre a força potente e a força resistente, ok? E aqui eu separei para vocês alguns exemplos de alavancas interresistentes. Alavanca interresistente, a força resistente fica entre o ponto de apoio e a força potente. Eu tenho aqui, por exemplo, o espremedor de batata. Aqui no cabo eu vou aplicar a força potente, ok? A batata, aqui eu vou aplicar a força resistente e aqui eu tenho o ponto de apoio. Então, se você observar, aqui eu tenho a força resistente, ou melhor, desculpa, aqui eu tenho a força potente, aqui eu vou ter a força resistente e aqui eu tenho o ponto de apoio, ok? O que acontece? Temos também aqui, ó, o abridor, o saca-rolha, por exemplo. Temos aqui o eixo, ele vai aplicar a força resistente, ok? Aqui, essa parte que vai encaixar na garrafa, eu tenho o ponto de apoio
e aqui eu vou aplicar a força resistente para sacar a rolha, ok? Tenho também o espremedor de alho. Eu tenho aqui, por exemplo, a força potente que eu vou aplicar no cabo. Onde vai o alho, vou aplicar a força resistente. E aqui eu tenho o ponto de apoio. É uma alavanca interresistente. O abridor de lata, mesma coisa. Quando você fura a lata e coloca aqui, ó, você vai exercer aqui a força potente, ok? Aqui você vai ter a força resistente que vai fazer o corte e essa ponta aqui você tem o ponto de apoio. Então é um exemplo de alavanca interresistente, certo? E aqui nós temos agora exemplo de alavanca interpotente. Alavanca interpotente, a força potente fica entre a força resistente e o ponto de apoio. Aqui eu tenho um pegador de salada, ok? Portanto, essa parte aqui, ó, eu tenho o ponto de apoio, certo? A força potente eu vou aplicar aqui onde está o meu dedo. E aqui a salada, quando eu estiver pegando, eu estou aplicando a força resistente. Então eu tenho ponto de apoio, força potente e a força resistente. Alavanca interpotente, a força potente está entre o ponto de apoio e entre a força resistente. Uma pinça também funciona como uma alavanca interpotente, porque a força que eu estou aplicando é a força potente. Aqui onde une as duas partes ou da pinça, eu tenho ponto de apoio, e aqui o objeto que eu vou segurar com a pinça, eu tenho a força resistente. Aqui eu tenho pegador de carne, também a mesma função, ponto de apoio, força potente e força resistente. São exemplos de alavancas interpotente, ok? Onde a força potente está entre o ponto de apoio e entre a força resistente. A força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente, ok? Trouxe aqui também para vocês a vassoura. Por exemplo, quando você está varrendo, a mão que segura a ponta do cabo, você vai funcionar como um ponto de apoio. A mão que segura o meio do cabo funciona como a força potente. E a sujeira que você está varrendo, a vassoura, no caso, vai exercer a força resistente. Também é um exemplo de alavanca interpotente, na qual a força potente está entre o ponto de apoio e entre a força resistente. Eu tenho aqui também para vocês a pá, mesma coisa. Mão que segura a ponta do cabo, ponto de apoio. Mão que segura o meio do cabo, força potente. E na pá eu vou estar aplicando a força resistente. Ok? São exemplos de alavanca interpotente. Então, são esses três tipos de alavancas que conhecemos. Ok? Só colocando aqui para vocês os exemplos de alavancas. Então, nós temos alavancas, ok? São três tipos de alavancas. Alavancas interfixa, como eu disse anteriormente, alavanca interfixa, o ponto de apoio está ao meio. Um exemplo, uma gangorra é um exemplo de alavanca interfixa. Aqui eu tenho aqui para vocês uma régua, certo? De 30 centímetros. O que acontece? Pegando um canetão, eu colocando aqui, eu vou fazer a função de uma alavanca. Se eu colocar a borracha aqui, eu vou exercer a força aqui, na alavanca. Geralmente a gente exerce a força ao contrário do objeto que está sendo levantado. Então aqui, se eu quero levantar um objeto para cima, eu vou aplicar a força de cima para baixo. A borracha, usando a alavanca, eu vou exercer uma força bem menor do que se eu usasse a força para pegar a borracha, ok? Então, voltando aqui para a alavanca interfixa,
Alavanca interfixa, eu tenho de um lado a força potente, por exemplo, do outro lado eu tenho a força resistente. E aqui entre a força potente e a força resistente, eu vou ter o ponto de apoio. FP, força potente, PA, ponto de apoio, FR, a força resistente. Ok? Isso é um exemplo de alavanca interfixa. Alavanca interresistente. Qual é a diferença de uma alavanca para o outro? Ou para outra? Aqui, as características que formam as alavancas são sempre as mesmas. Ok? O que vai mudar é a sua posição. Então, a alavanca interfixa, o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. Na alavanca interresistente, nós vamos ter aqui de um lado eu tenho a força potente, ok? No outro lado eu tenho o ponto de apoio, ok? PA. E aqui entre a força resistente e o ponto de apoio, ou entre a força potente e o ponto de apoio, eu vou ter a força resistente. Ou interresistente, aqui eu tenho o esqueminha da alavanca interresistente. A força resistente de uma alavanca interresistente vai ficar entre a força potente e o ponto de apoio. Ok? E temos também a alavanca interpotente. Portanto, tenho aqui interpotente. Eu vou ter uma alavanca, certo? A força potente, ela vai estar... Então aqui nós temos a alavanca interpotente. Alavanca interpotente, a força potente está entre a força resistente e o ponto de apoio. Portanto, se você observar, a alavanca interpotente, a força potente, ela se localiza entre a força resistente e o ponto de apoio. Aqui são exemplos de alavancas e as características que elas são formadas. Portanto, as três alavancas, elas são formadas por força potente, força resistente e o ponto de apoio. O que vai mudar é sua localização. E com isso muda o nome das alavancas. Alavanca interfixa, ponto de apoio entre a força potente e a força resistente. Alavanca interresistente, a força resistente entre a força potente e entre o ponto de apoio. Alavanca interpotente, a força potente entre a força resistente e entre o ponto de apoio. O que acontece? Aí nós temos, mas e a distância entre a força potente e o ponto de apoio? Entre a força resistente e o ponto de apoio. A distância entre a força potente e o ponto de apoio, ela é chamada de braço da força potente, BP. A distância do ponto de apoio até a força resistente, ela é chamada de braço da força resistente. Portanto, em uma alavanca interfixa, a soma do braço da força potente mais o braço da força resistente é igual ao comprimento total da alavanca, ok? Lembrando que o braço da força potente é a distância do ponto de apoio até a força potente. E a distância da força potente a distância do ponto de apoio até a força resistente é chamado de braço da força resistente. Então, na alavanca interfixa, a soma do braço da força potente mais o braço da força resistente é o comprimento total da alavanca. Isso acontece em todas as alavancas? Não. Por quê? Porque aqui na força resistente, eu tenho então, qual é o comprimento total
do braço da força potente. O braço da força potente, no caso de uma alavanca interresistente, vai ser o comprimento total da alavanca. Aqui eu tenho o braço da força potente. Por quê? Porque o braço da força potente é a distância da força potente até o ponto de apoio. E qual o tamanho da força ou do braço da força resistente? O tamanho do braço da força resistente é a distância entre a força resistente e o ponto de apoio. Ok? Lembrando que na alavanca interpotente funciona a mesma coisa. Qual é o tamanho do braço da força resistente em uma alavanca interpotente? Em uma alavanca interpotente, o braço da força resistente é o comprimento total da alavanca, porque é a distância da força resistente até o ponto de apoio. Enquanto a distância da força potente até o ponto de apoio, nós temos o braço da força potente. Ok? Agora, aqui nós temos então os três tipos de alavancas. Ok? Vamos aqui só fazer um exercício, um exemplo, para vocês entender um pouco melhor. Se nós tivermos, ou se você tiver que levantar um determinado objeto, certo? Então, aqui eu tenho, utilizando uma alavanca interresistente. Se você tiver uma alavanca, ok, e você precisa levantar um determinado objeto, ok? Você vai aplicar a força aqui em uma extremidade da alavanca. A força que você está aplicando nessa extremidade, ela é chamada de força potente, ok? Força potente. Aqui, o objeto que você vai levantar, ele é chamado de força. Então aqui, ó, nós temos a força resistente, ok? Então, entre a força potente e a força resistente, eu vou ter o ponto de apoio, PA. O que acontece? Eu vou ter aqui, então, a distância da força potente até o ponto de apoio. Eu tenho o braço da força potente. Braço da força potente. Entre o ponto de apoio e a força resistente, eu vou ter, então, o braço da força resistente, o BR, certo? Agora, um exemplo. Vamos colocar as medidas. Se eu tiver a distância, o comprimento total da alavanca, que vai da força potente até a força resistente, se ele for de 1,2 metros, é o comprimento total. A distância do braço da força resistente, que vai do ponto de apoio até a força resistente, se essa distância ela for de 0,2 metros, qual é o comprimento do braço da força potente? O comprimento do braço da força potente, então, vai ser de 1 metro, 1,0. Supondo que o objeto que você precise levantar, ele tenha um valor de 300 newtons, que é a força peso. Qual será o valor da força potente que a pessoa precisa realizar para
levantar o objeto de 300 newtons, sabendo que ele utiliza uma alavanca interfixa de 1,2 metros de comprimento e o ponto de apoio está a 0,2 metros da força resistente, ok? E a força potente, o braço da força potente, é de 1 metro. Então eu tenho aqui a força potente é igual a não sabemos, ok? Então temos aqui um ponto de interrogação. O braço da força potente é igual a 1 metro. O braço da força resistente é igual a 0,2 metros. A força resistente é igual a 300 newtons. Qual será a força potente? Para eu encontrar a força potente, eu vou utilizar a fórmula força potente vezes o braço da força potente igual a força resistente vezes o braço da força resistente. Ok? Valor da força potente não tenho, quero encontrar. Então ele permanece. Qual é o valor do braço da força potente? 1,0 igual a força resistente vale 300 vezes o braço da força resistente 0,2. Força potente vezes 1,0 igual 300 vezes 0,2 igual a 60. Muda o sinal de igual de lugar, temos força potente igual 60 dividido por 1,0. Força potente é igual 60 dividido por 1 igual a 60 newtons. Portanto, para você levantar um objeto de 300 newtons de força resistente, utilizando uma alavanca interfixa de 1 metro, 1,2 metros, sendo que o ponto de apoio está a 0,2 metros da força resistente e o braço da força potente é de 1 metro, você precisa de apenas 60 newtons. Observe que o valor da força exercida pela pessoa para levantar o objeto é 5 vezes menor do que o peso do objeto a ser levantado, ok? Utilizando a alavanca, a força exercida será bem menor. Lembrando que, quanto mais próximo do objeto a ser levantado estiver o ponto de apoio, menor será a força potente realizada. Quanto mais distante da força resistente estiver o ponto de apoio, maior será a força potente. Ok? Essa foi uma aula de alavancas. Alavancas interfixa, interpotente e interresistente. Todos tenham gostado. Ok? Lá no início eu esqueci de me apresentar. Sou o professor Josemar, conhecido como Jojo. Se inscrevam no canal, deixem seu like, ok? E até o próximo vídeo. Aquele abraço a todos!